Ajuda diária, leitura da Bíblia Sagrada, livro de Marcos, capítulo 10, sobre o divórcio. E levantando-se dali, foi para os termos da Judéia, além do Jordão. E a multidão se reuniu em torno dele. Ali tornou a ensiná-los como tinha por costume. E aproximando-se dele os fariseus, perguntaram-lhe, tentando, é lícito ao homem repudiar sua mulher? Mas ele respondendo, disse-lhe, que vos mandou Moisés? E eles disseram, Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. E Jesus respondendo disse, pela dureza dos vossos corações, vos deixou ele escrito este mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem, seu pai, a sua mãe, iniciar a sua mulher. Estarão dois em uma só carne. Assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Em casa tornarão os discípulos a interrogar acerca disto mesmo. E ele lhe disse, qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. E se a mulher deixar o seu marido e casar com outro, adultera. Trazia-lhe meninos para que ele tocasse, mas os discípulos repreendiam o que lhes traziam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhe, deixar vir as mim os meninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade eu vos digo, qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-o nos seus braços, impondo-lhe as mãos, os abençoou. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, a qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Tu sabes os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse, mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse, falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens, dá aos pobres e terá uns tesouros no céu. Então vem, toma a tua cruz e segue-me. Mas ele, pesaroso dessa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos, quão difícil entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. E os discípulos se admiraram dessas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhe, filhos, quão difícil é para que os que têm riqueza entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiravam, ainda mais, dizendo de si, quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse-lhe, para os homens é impossível, mas para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E Pedro começou a dizer-lhe, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E Jesus respondendo disse, em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos, campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo em casa, irmãos, irmãs, mãe, filhos e campo, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. Eles iam pelo caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia diante deles, e eles maravilhavam-se, seguindo atemorizados. Então, tornando a tomar consigo os 12, começou a dizer-lhe as coisas que lhe devia sobreviver, dizendo, eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais dos sacerdotes, aos escribas, que o condenarão à morte, entregarão aos gentios, escarnecerão, açoitarão, cuspirão nele, e o matarão. Mas ao terceiro dia ressuscitará. E aproximando-se dele Tiago, João, filho de Zebedeu, dizendo, mestre, queremos que nos faça o que te pedimos. E ele lhe disse, que queres que vos faça? E ele lhe disse, concede-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe disse, não sabeis o que pedis. Podeis vos beber o cálice que eu bebo e ser batizado com o Espírito que eu sou batizado? E ele lhe disseram, podemos. Jesus, porém, disse, em verdade, vos bebereis o cálice que eu beber e sereis batizada com o Espírito que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim concedê-lo, mas isso é para aqueles a quem está reservado. E os 10, tendo ouvido isso, começaram a indignar-se contra Tiago e João.
Mas Jesus, chamando-o a si, disse-lhe: Sabeis que os que julgam ser príncipe das gentes, deles se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre ela. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso servo. Qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão. Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, mandou que o chamasse. Então chamaram o cego, dizendo: Tem bom ânimo, levante-te, e ele te chama. E ele, dançando, descia a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho.